E com esse feriadão muitos irmãos viajaram também. Mas que bom que a gente pode estar aqui, né? A Eliane pode nos ajudar ao piano então para nós cantarmos? Vamos ficar em pé para a gente começar no culto em nome de Jesus. Vamos ter uma palavra de oração. Agradecemos a Ti, Senhor, por este momento que podemos nos reunir em Teu nome, na Tua presença com os nossos irmãos. E nós queremos agradecer a Ti por este dia. Obrigado por teres nos guardado. E queremos, Pai, colocar nossas vidas diante do Senhor como igreja para Te servir, para Te adorar, ouvir a Tua palavra, Senhor, e sermos renovados por Ti e abençoados também. Que o Teu Espírito dirija esse culto do início ao fim e que tudo que for realizado aqui seja para a honra e glória do Teu nome. Nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Cântico do nosso cantor cristão, número 108, chamada final. 108. Quando Cristo sua trombeta lá no céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos dessa terra meu Jesus se incorporar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então para Cristo até o dia terminar, falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Então cante. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Amém? Você vai estar lá? Nesta chamada não pode faltar de jeito nenhum, né? Né, professora Mara? Tem que estar presente. Pode assentar em nome de Jesus. Quero saudar a todos, muito bem-vindos. Que alegria a gente estar aqui, né? Estamos em poucos, mas isso não impede a nossa comunhão com Deus, a nossa alegria na presença do Senhor. Como falei, os nossos jovens estão no retiro, muitos irmãos estão viajando, mas estamos aqui
para servir ao Senhor com alegria. Amém? E temos algumas pessoas que estão nos visitando hoje, pessoas muito queridas que a gente quer assim estender a nossa saudação. Nós temos aqui conosco uma das netas do pastor Alcides Santos, nosso querido pastor já falecido, que está aqui conosco. Ela vem de longe, lá de João Pessoa, que é a jovem Márcia, que também é neta da irmã Bete, filha da irmã Leci. Por gentileza, poderia ficar em pé para nós te rever melhor. É essa jovem aqui, jornalista, que está conosco. Bem-vinda, irmã Márcia, viu? Que Deus te abençoe, uma alegria recebê-la aqui. Temos também um irmão que está nos visitando, Montadeu. Cadê o Montadeu? Fique em pé, Montadeu. Bem-vindo, Deus abençoe você, amém? Pode assentar, obrigado. E temos aqui um casal de jovens que chegou agora também. Bem-vindos, em nome de Jesus, é uma alegria recebê-los conosco. E nunca é demais saudar a todos, né? Tem mais alguém? Deixa eu ver. A mãe da Valesca, bem-vinda. A irmã que veio lá de Bagé, né? De Bagé, que está aqui, bem-vinda, irmã. Que alegria receber você. Pastor Hugo Prestes, muito bem-vindo também. Pastor Hugo, irmã Maria. A Maria já é de casa, né? Estava meio sumidinha, está de férias, mas está de volta. Temos a Mara. Fique em pé, Mara, por favor. A Mara é uma das irmãs que tem vindo à nossa oração, na intercessão. Está vindo orar nas quintas-feiras. Primeira vez no culto de domingo, Mara? Primeira vez. Ela é professora do Colégio Militar de Porto Alegre, né? E amiga da Magda. Bem-vinda, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que bom, né? Temos visitantes, é bom. Gostaria que você que estivesse mais próximo pudesse ir até um dos nossos convidados aí e apertar a mão dele, apertar a mão dela e dizer que ele é bem-vindo, em nome de Jesus. Pode fazer isso, por favor? Depois, no final, a gente vai estar ali à porta com o pastor Lima para cumprimentar você e dizer que você é muito bem-vindo em nossa igreja, que é muito bom te receber aqui, né? Sempre bom receber visitas, né? A gente gosta de receber visitas e a gente quer que tu sinta-se muito à vontade aqui na presença de Deus, na casa do Senhor, e tu tenha toda a liberdade de servir a Deus, louvar a Deus conosco. Uma alegria muito grande. Pastor Lima esteve ao meio-dia com o irmão João, com o pastor Adolfo, celebrando bodas de ouro, né, pastor Lima? De um casal amigos nossos, nossa igreja muito antigos, o irmão Ramiro. E fez uma programação muito linda hoje, pela manhã, com o almoço. E nós estivemos juntamente com a irmã Nair, com o irmão Carlos Lima, a irmã Vani, ontem à noite na cidade de Santa Maria, que foi uma festa para agradecer a Deus pela vida da pastora Rosane, que é sobrinha do pastor Lima. A pastora Rosane completou 25 anos de ministério, né, ministério pastoral, e 60 anos de idade. E o pastor Lima disse que foi a aia de casamento deles, viu? Então, completou, né? E estávamos lá representando a nossa convenção, uma festa muito linda, muito bonita. E retornamos 12h30 para estar com vocês, mas felizes, que Deus é bom, a gente pode servir ao Senhor. Amém? Eu convidei o pastor Hugo para passar aqui e ler uma palavra introdutória, palavra de Deus, e depois o pastor Hugo vai estar orando com a igreja. E se você tem algum assunto de oração, algum pedido de oração, algum motivo de gratidão, vai ter oportunidade de se manifestar antes da oração do pastor Hugo. Pastor Hugo, passa aqui, muito bem-vindo em nome de Jesus, é uma alegria receber o colega. Deus abençoe. Amém. Graças a Deus. A alegria, a satisfação é minha, irmão. Isso aqui é a igreja mãe. 52 anos atrás, eu deixei um velho homem ali sepultado. Não sei se ele ressuscitou, né? Mas que eu estou vivo, eu estou. Então, que Deus abençoe ricamente a cada um de vocês. E eu sou apaixonado, irmãos, por todo o ensino da palavra de Deus. Mas, para mim,
ela mexe comigo quando eu leio uma das cartas do apóstolo João, aquele apóstolo amado, e que ele, na sua primeira epístola, lá no capítulo 2, ele fala que ele nos dá um novo mandamento. E esse mandamento novo que ele dá é que nós devemos nos amar uns aos outros. Não é? E no capítulo 13, então, ele fecha essa alegria do meu coração, que diz assim: Deus é Pai e Santo, e os seus filhos também são santos. Vede, pois, grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus, e por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora que somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, sabendo que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo aquele que tem essa esperança, assim como Ele é puro. E o verso 6 diz assim: e todo aquele que permanece nele não vive pecando, e todo o que vive pecando não viu e não o conhece. Não é? Então eu agradeço a Deus essa oportunidade de poder compartilhar com vocês e cultuar a Deus. Eu quando venho à igreja, eu venho para cultuar ao Senhor. É o meu grande propósito. Que Deus abençoe. Pastor Lima. Então vamos orar. Feche os teus olhos assim como você está, e nesse momento vamos nos esquecer de tudo que é lá fora e só lembrar de Cristo Jesus, o que Ele sofreu e o que Ele realizou para a nossa grande salvação, para sermos filhos de Deus. Nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos esta oportunidade ímpar de estar na Tua casa, unidos como família de Deus, Senhor, para a Ti prestar esse culto de louvor e adoração e agradecimento por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Por essa semana que tem passado, que o Senhor nos tem guardado, que o Teu Espírito Santo tem nos dirigido, e por estarmos aqui agora, Senhor, nesse primeiro dia, para Te agradecer por tudo aquilo que o Senhor irá fazer e realizar na nossa vida. Abençoa a Tua amada igreja, abençoa os Teus servos, aqueles que estão à frente do trabalho. Senhor, e nós pedimos também a Tua providência sobre cada um deles, sobre os Teus filhos. E abençoa cada um dos queridos irmãos aqui, que neste momento ele está com o seu pensamento voltado a Ti, Tu conheces as nossas necessidades. Em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos. Amém. Obrigado, pastor Hugo. Vamos louvar a Deus com os nossos cânticos e louvores? Hoje a equipe de louvor não está, né? Não estão instrumentistas nem os cantores, mas tem um violãozinho aí que dá para quebrar o galho, dá para louvar a Deus, né? E o mais importante no louvor é a nossa vida. Amém? Porque o louvor cantado é uma das formas que nós temos de louvar a Deus. E a nossa vida tem que ser um louvor ao Senhor. E o louvor a Deus, acima de tudo, ele tem que expressar gratidão. Quantas coisas boas Deus tem feito por mim e por você? É ou não é verdade? Deus tem nos abençoado tanto. Não merecemos tantas bênçãos. Eu estava pensando agora de nós cantarmos aquela canção que é uma canção de gratidão. Te agradeço, meu Senhor, por tudo que tens feito, né? Por tudo que vais fazer. A gente vai louvar a Deus com vocês.
você quiser ficar em pé, pode ficar, fique bem à vontade. O importante é que tu abras a boca e cante. Tá bom? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Alguém dos irmãos gostaria, onde você está, fazer uma oração de gratidão a Deus? Tem liberdade de fazer isso. Eleve a tua voz e faça uma oração de gratidão em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Nós não temos palavras para expressar a nossa gratidão. Tu és bom em todo tempo. Jesus. Estendesse a tua mão para nós, Senhor. Nos tens ajudado. Por isso temos permanecido, Pai. Sim, Jesus. Que a tua força tem sido sobre nossas vidas. Louvamos o teu nome. A tua mão tem estado estendida sobre a tua igreja. Tu tens concedido vitória à tua igreja. Muito obrigado, Pai. Glória ao teu nome, Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esta alegria contínua. Te louvamos, Senhor. A alegria da salvação que sentimos, Senhor, em nossas vidas. Muito obrigado, querido Salvador, por tudo que de ti recebemos. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que temos de levantar as nossas vozes, Senhor, e na nossa oração, Pai, chegarmos à tua presença gloriosa. Porque sabemos, Senhor, que a nossa oração, Pai, a nossa petição, a nossa gratidão, sobe, Senhor, como um incenso, Senhor, aroma agradável diante de ti. Senhor, muito obrigado por nos ter abençoado. Abençoa-nos, Senhor, até o final deste culto. Deus poderoso, que possamos todos estarmos ligados com os céus, em comunhão com o Senhor. Sai do Senhor a liberdade que Ele tem, possa mais uma vez
tua sementeira, da tua palavra. Abençoa ricamente o teu servo, pastor Marcos Elias, Pai, que está na direção do culto. Abençoa, Pai, o mensageiro dessa noite. Que essa palavra gloriosa, Senhor, venha direto do teu coração, Pai, para os nossos corações. Nós oramos e nós te agradecemos em o nome de Jesus. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo é, Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Glória a Deus. Você pode adorar ao Senhor. Aleluia. Glorificar o seu nome porque Ele é santo e a sua misericórdia dura para sempre. Amém, Jesus. Amém? Pode assentar. Convido o pastor Lima para nos trazer o recado do Senhor. Obrigado. Muito boa noite a todos, a paz do Senhor. Um dia muito feliz, alegre, o sol brilhou e nem foi quente demais. Como já o pastor Marcos comunicou e informou, nós tivemos uma linda cerimônia de bodas de ouro com o querido casal Ramiro e Frida Rutsatz, nossos irmãos queridos do campo de Viamão. Muitas vezes, e não faz tanto tempo atrás, ele sempre vinha arrumar aqui o batistério junto com o irmão Adão de Viamão, nosso diácono muito consagrado e muito fiel. Eles comemoraram 50 anos de feliz casamento, foi uma festa muito bonita. O irmão João e a sua esposa, e também nos acompanhou o irmão pastor Adolfo, e fomos lá para momentos especiais. São momentos especiais mesmo, né? E é bom porque numa comunidade de fé, um participa da alegria do outro. E isso faz muito bem. Minha esposa está em Santa Maria, deve voltar amanhã, porque a nossa sobrinha, a pastora Rosane, comemorou, como já foi dito, 60 anos de idade e 25 anos de consagração ao ministério da palavra. E a família foi convocada, claro, né? Nossos parentes de Juí, mas nós já tínhamos esse compromisso com o irmão Ramiro e a sua esposa, então nos dividimos. E aqui estamos, graças a Deus. Que bom estar na casa do Senhor. O salmista disse que para ele era muito mais importante e muito melhor um dia nos atos da casa do Senhor do que 1000 dias num outro lugar, né? E aqui estamos num lugar bom, graças a Deus. Eu queria convidá-los para nós meditar um pouquinho a partir de um versículo muito lindo, acho que muito próprio para uma ocasião como esta, para esses dias de festa, para esses dias de muita alegria mundana.
nós temos um versículo muito bonito, entre tantos outros, que está no Salmo, aliás, no livro do profeta Isaías. E os Salmos falam muito disso. Isaías capítulo 12 e versículo 3. Vamos ficar mais um minutinho em pé, em reverência à palavra de Deus? Claro, isso pode parecer sempre um ritual, e é, mas é um ritual bom. É um costume bonito, assim, de reverência à palavra, e até para a gente se antenar um pouco mais. Devíamos ler vários versículos deste capítulo 12 do profeta Isaías. Mas para sermos práticos e não gastarmos tanto tempo na leitura, eu quero ler apenas o versículo 3. Então eu repito. Profeta Isaías, portanto no Antigo Testamento, capítulo 12 e versículo 3. E as palavras são estas: com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. E por ser um versículo curto, pelo menos não ler como eu coloquei aqui, poderíamos dizer todos juntos. Podem repetir comigo pela versão da Nova Versão Internacional? Mas é quase o mesmo palavreado nas outras versões também. Pode dizer comigo? Com alegria vocês tirarão águas das fontes da salvação. Obrigado, Senhor, porque há uma fonte jorrando água viva. Há uma fonte jorrando água da alegria. Obrigado, Senhor, porque isso já há muitos séculos Tu vens realizando e efetivando isso na vida de tantas e tantas pessoas. Eu te peço, Senhor, que nessa noite, ouvindo a Tua palavra e refletindo conosco, se alguém ainda não provou dessa água, dessa fonte, desta alegria, que não passe esta oportunidade sem experimentar esta tão grande e maravilhosa bênção. Louvado seja o Teu nome, que Tu és bom e tens boas coisas para nós, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar. Nesses dias o Brasil inteiro está pulando. Quando eu digo o Brasil inteiro, eu vou me explicitar, vou me explicar. Com isso não se quer dizer que todos os brasileiros, 200 milhões de brasileiros estejam pulando. Porque há muitos cristãos que não compartilham essa festa mundana. E também não estamos atirando pedra em ninguém. As pessoas não são livres e não podem se alegrar como querem. As pessoas são livres. Aqui não vai nenhum preconceito. Mas muitos cristãos, e nós pertencemos a esse grupo também, não vão para as folias do carnaval, até porque dizemos aqui com todas as letras, não precisamos desse tipo de alegria. Até porque temos coisa melhor. Sim, aleluias. O povo de Deus, os crentes, verdadeiramente crentes em Jesus, que já tiveram uma experiência pessoal com Jesus, dizem sem preconceito, e eu repito, cada um é livre e procure as alegrias que quiser, mas o povo de Deus sempre tem dito e vai continuar dizendo em nome de Jesus e para Jesus, nós temos coisa melhor. E não é pecado, e não é ofensa a ninguém convidar para coisas melhores, amém? Todos quantos ainda não conhecem esse tipo de alegria são convidados pelo Evangelho. E nós somos pregadores do Evangelho para que experimentem essa mesma alegria e possam experimentar a água dessa mesma fonte. Repito, o Brasil inteiro, como já expliquei, em certo sentido, está pulando numa festa mundana. Uma das festas mais mundanas desde há muito tempo. E o Brasil é líder nessa festa. Parece-me, tanto quanto eu saiba, que não existe nenhum país no mundo que faça uma festa carnavalesca desse tipo, nesse formato, nessa formatação e com essa intensidade. O fato é que o ser humano, através de todos os séculos e milênios, sempre procurou momentos de alegria. E, aliás, devo perguntar, como você já me conhece, que eu gosto de perguntar, afinal de contas,
o ser humano precisa mesmo de alegria? Qual é a resposta? Que pergunta quase sem sentido. Claro que sim. Deus nos fez assim, que realmente precisamos de experimentar essa emoção, esse sentimento que se chama alegria. Num mundo, por causa do pecado, da desobediência, onde há tanta tristeza e tanta lamentação, todos os homens precisam de alegria. Essa é uma resposta positiva, inclusive uma resposta em consonância com o que a Bíblia ensina. E Deus tem muita alegria para dar. Amém? Momentos de alegria. Afinal de contas, o que é alegria? Um momento de prazer, uma brincadeira, uma boa piada, momentos de descontração, de bom humor e tudo mais que você pode imaginar. Claro, agora nós poderíamos passar 2 horas, não vou fazê-lo, claro. Quem me conhece sabe que eu não faço isso. Não vou gastar 2 horas tratando dessa questão de classificar os tipos de alegria que o ser humano experimenta, pode experimentar e quer experimentar. Mas são muitos. A alegria de todo tipo, com todas as motivações. Não posso entrar em todos os detalhes nessa noite. Mas posso dizer, mais uma vez, com todos vocês, e todos vocês concordam, o ser humano precisa de alegria. Deus nos fez assim. É o nosso DNA humano, que sem alegria não dá para viver. E que tristeza viver uma vida triste. Não é chover no molhado, eu quero enfatizar isso. Que tristeza viver uma vida triste. E milhares, e quem sabe até milhões de pessoas neste mundo vivem uma vida triste. Em meio a essa situação de muitas tristezas, decepções, frustrações e tudo mais, que não tem nada de alegria, a proposta do Evangelho, a proposta da Bíblia Sagrada, ou seja, a proposta de Deus é que todo ser humano possa experimentar a verdadeira alegria. E embora eu procure me resumir nessa noite, neste tema, eu quero que vocês possam meditar uns minutinhos comigo sobre isso. E aí já podemos nos encaminhar, por assim dizer, para o tema propriamente dito. Porque olhando para o texto, e não precisa ser teólogo para saber isso, para descobrir isso, o próprio texto já faz uma conexão, como hoje nós dizemos em linguagem de computador, linguagem mais moderna, já faz um link entre alegria e água. Não é o que está no texto, irmão João? O próprio texto já nos faz essa conexão, né? Alegria e água. Não podia ser um tema mais atual, pastor Marcos. Estamos assistindo com tristeza a situação no Sudeste. E rogando a Deus por eles e por nós. Não levemos isso por brincadeira. Com tantos rios, o Brasil é um país enriquecido por Deus, né? Com tanta água, já temos falado isso outras vezes aqui, inclusive nós temos o maior leito, por assim dizer, de água potável, que é o famoso aquífero Guarani. Começa lá no Paraguai, vai até o Mato Grosso, e os cientistas dizem que nós temos água potável para mais ou menos 200 anos. Outra coisa é tirar essa água e usufruir dela. Mas nossos rios e mares estão contaminados. Nós estamos com enormes problemas de água potável. E vejam só, os cientistas especialistas nessa área vêm nos advertindo, né? Isso de dizer agora não sabíamos, não é verdade. Faz tempo que os especialistas estão advertindo o Brasil, advertindo o mundo inteiro, que vai faltar água potável, com tanta água que existe neste planeta. 2/3 do planeta Terra é água. E para despoluir um rio contaminado, muito dinheiro. A Alemanha fez isso com o rio Reno. Estava quase totalmente inútil, não tinha mais peixe, mas investiram milhões e milhões, né, de dólares, euros, e hoje tem um rio novamente piscoso, ou seja, com muito peixe, navegável e tudo mais. Outra história.
nós podemos dessalinizar, tirar o sal da água do mar e tornar água potável. Muito caro. Também não posso entrar em todos esses detalhes. O que eu quero dizer, e já acabei de dizer, que no próprio texto há uma conexão, há uma ligação, há um link entre água e alegria. O texto diz isso, acabamos de ler e ouvir, né? Vocês vão tirar com alegria água das fontes da salvação. Porque, de fato, tomar água, especialmente num momento de sede, né? Num momento de muita sede, que satisfação e que alegria beber um bom copo d'água, de uma boa água, seja do poço, seja de uma fonte, ou até mesmo água que nos vem pelos canos, se é que é tratada e é boa. Portanto, há uma ligação muito forte, né? E não precisa ser cientista para saber isso, entre água e alegria. Até porque água é uma necessidade. Todos precisamos beber água. E dependendo da situação de cada um e da estação do ano, e de algumas doenças renais, os médicos nos dizem, tome, pelo menos dizem para mim, pelo menos, doutora Marisa, 2 litros de água por dia. E quando nós vamos a um nefrólogo, é nefrólogo, né? Nefrologista, na verdade. Não, nefrólogo é um pouquinho diferente, é o cientista dessa área. Ele pergunta, já tomou 2 litros de água por dia? Então, está aí o nosso tema para uma breve meditação nessa noite. Vocês querem me acompanhar? E o nosso tema é este: passos importantes na busca da verdadeira alegria. Podem repetir comigo? Passos. Passos importantes na busca da verdadeira alegria. Há uma fonte da verdadeira alegria. Há uma fonte de água viva, mas há alguns passos que todos nós devemos dar para chegarmos a experimentar essa maravilha, para termos essa experiência tão gostosa de beber água boa, de uma fonte boa e sermos alegrados. Amém? Pensando nisso, pensando em alguns passos importantes que todo homem, que toda pessoa deve dar para chegar a essa experiência, eu começo dizendo, portanto, em primeiro lugar, que o primeiro passo é exatamente este. É preciso ir aonde? À fonte. Algo tão natural, algo tão primário, algo tão elementar, mas tão essencial. E aqui, já neste ponto, nós temos que remover alguma dúvida, tirar alguma dúvida, remover algum equívoco. Afinal de contas, é a fonte que vem a nós, prestem bem atenção, e pensem comigo, é a fonte que vem a nós, ou nós é que iremos à fonte? Não respondam ainda, esperem um minutinho, reflitam um pouquinho. Eu faço a pergunta de novo, é a fonte que vem até nós, ou nós é que devemos ir à fonte? Agora podem responder. Em princípio, não é a fonte que vem a nós. Nós é que vamos à fonte. Em princípio. E por que eu digo em princípio? Porque existe um outro viés. Existe um outro lado da verdade. Normalmente, nós vamos à fonte. Mas também, e modernamente, a fonte vem a nós. Quando, por exemplo, a gente encomenda a água pedindo que nos tragam uma bombona, assim que se fala, né? De água, e eles nos trazem, a fonte chega a nós, não é verdade? E quando a chuva cai com abundância sobre o telhado de nossa casa, literalmente a fonte está chegando a nós. Aliás, estão nos dizendo, nos advertindo, aproveitem essa água, fonte dos céus, né? E muita gente está fazendo isso já. Muita gente agora vai ganhar dinheiro, irmão João, pense nisso, para instalar, não é? Preparar todo esse aparelho, né? E não é tão difícil, para captar.
para vender o kit completo. É verdade. Porque, de fato, milhões, né, de litros de água são despejados, que Deus nos manda, e a parte daquilo que, de fato, a terra aproveita, muita água é perdida. E hoje já, muita gente no Sudeste, até que no Sul já estão providenciando isso, aproveitando a água da chuva. Isso aqui é um parênteses. Mas com isso também estamos dizendo, e todos estamos entendendo que é verdade, que às vezes a fonte vem até nós, né? E também quando a gente abre a torneira e a água vem encanada até a nossa casa, no banheiro e na cozinha, de certo modo, não é? A fonte está chegando a nós. Embora normalmente e em princípio nós devemos ir à fonte. Aqui eu tenho uma primeira grande lição que eu quero transportar para o nível espiritual. Meus amigos, meus irmãos, há uma fonte inigualável da verdadeira água, a água da vida e da verdadeira alegria. E essa fonte, ela existe. Ela está, em princípio, muito longe de nós. E, ao mesmo tempo, ela está bem pertinho de nós. Porque Deus veio até nós. Amém? Porque Deus, a fonte, chegou bem pertinho de nós. E vendo que os homens iam se perder sem Ele, sem essa fonte, chegou ao ponto de mandar o seu próprio Filho. E Jesus fala, e diz com todas as letras, e explica para os seus ouvintes daquela época, acerca da água da vida. Ele explicou isso para a mulher samaritana, que no primeiro momento não entendeu, depois ela entendeu. Quando ela foi lá buscar água, né, no poço de Jacó, e Jesus aproveita a oportunidade e fala da água da vida que era Ele mesmo. A fonte veio até nós. Levante a mão para cima e diga, graças a Deus. A fonte veio até nós. Como seria praticamente impossível o homem sozinho chegar à fonte? Havia caído no fundo do poço e morreria. O que Deus faz? Deus abre as janelas dos céus, por assim dizer, e manda o seu próprio Filho, e com Jesus, seu Filho, Deus nos leva à fonte, nos traz à fonte. Esse é o primeiro momento. Esse é o primeiro lado dessa profunda verdade. Mas convém refletir sobre isso. A fonte chegou até nós. Ela está muito mais perto do que nós podemos imaginar. Esse é o primeiro lado. Por outro lado, e esse é o outro viés, mesmo tão perto de nós, ainda assim, a palavra de Deus diz com toda clareza, esse é um ensino bíblico muito claro, que nós ainda assim devemos ir à fonte. Ou seja, embora essa fonte seja tão presente e tão perto de nós, o Senhor Deus que quer saciar a nossa sede, não faz isso colocando água goela abaixo. Palavra bem gaúcha. E me lembro, eu ainda não caduquei, graças a Deus por isso. Eu me lembro, e repito por uma questão pedagógica, muito bem que não faz muito tempo falei sobre isso aqui na matriz e em outros lugares também. Quando falei sobre a questão de colocar algo goela abaixo. Pergunte para as mamães aqui, todas as mamães sabem disso. Uma palavra bem gaúcha. O que significa? Não precisa ser professor, mas eu pergunto à professora Mara. O que significa colocar algo goela abaixo? Por exemplo, remédio goela abaixo. Como é que se faz isso? A senhora pode chegar aqui à frente um minutinho? Sem acanhamento. Uma professora não tem acanhamento, acostumada a falar para o público, Nós não nos conhecemos muito bem, mas eu posso usar essa liberdade. Agora explique para esse povo aqui o que é colocar goela abaixo, como é que as mães faziam e ainda fazem, quando precisam colocar goela abaixo um remédio, por exemplo. O que é que elas fazem? Ah, mas pode dizer. Viu? E colocava, né, na boca, a gente tinha que engolir. Pronto, professor, é assim, está explicado. É bem assim, ó. Exatamente isso. Apertava o narizinho da criança, automaticamente, um reflexo, abria a boca e o remédio goela abaixo. Não queria tomar, mas tomava, porque precisava. A minha pergunta neste momento é essa: e Deus faz isso conosco?
É este, digamos assim, o método, a metodologia de Deus? De colocar as coisas goela abaixo? Não. Claro que Deus pode fazer isso. E eu faço aqui um segundo parênteses. Alguma vez aqui ali até Deus faz. Ele tem direito de fazer isso. Mas não é o método normal que Deus usa. Deus não quer colocar a sua água da vida goela abaixo. Isso não faz bem para ninguém. Isso é forçar. Isso é contra os propósitos divinos e contra a metodologia amorosa de Deus. Deus quer que a gente pegue o copo, por assim dizer, e tome com alegria. Posso ouvir um amém? Esta é a mensagem evangélica. Não é nada de colocar goela abaixo. Não existe o que alguns até dizem e acusam, muitas vezes a igreja, vocês querem fazer lavagem cerebral. Isso não é evangelho. Se um pregador fizer lavagem cerebral, isso não é evangelho. O evangelho não faz lavagem cerebral. O evangelho não põe nada goela abaixo. O evangelho é um amoroso convite. Vinde a mim. E por isso, mesmo estando a fonte tão pertinho, ainda assim eu preciso ir a ela. E quando uma pessoa faz isso, e todos os crentes aqui já fizeram isso, de uma ou de outra forma, nós temos os costumes, esse costume ainda temos na maioria das nossas igrejas evangélicas, batistas e outras igrejas do mesmo tipo, chamar as pessoas para vir à frente. E eu já fui perguntado em outras ocasiões, por que você tem esse costume, pastor Mário? Por que você tem esse costume de chamar as pessoas à frente para fazer uma decisão para Jesus? Uma simples razão. Na verdade, é uma razão dupla. Primeiro, para quebrar o gelo. Para vencer o inimigo que está nos amarrando lá e não quer que a gente faça uma decisão. Segundo, para que realmente a gente expresse diante desse Deus amoroso que eu faço isso não forçado por ninguém e por nada, mas porque, por livre e espontânea vontade, eu quero tomar dessa água e quero ser saciado na minha sede espiritual e quero beber da fonte da água da salvação. Amém? O evangelho é um convite. O evangelho não obriga ninguém. Mas eu devo e eu preciso ir. Você já foi a essa fonte? Você já foi lá abeberar-se dessa fonte? E ser saciado? Quem fez isso sabe do que eu estou falando. Que alegria. Que alegria. É uma alegria totalmente diferente de todas essas outras alegrias mundanas. É muito diferente de uma alegria carnavalesca. Toda pessoa que realmente teve uma experiência pessoal com Jesus, e aí ele se entregou, e foi àquela fonte para beber aquela água, a água da vida, sabe de que eu estou falando. Em algumas situações, até porque o Senhor age conforme a nossa própria estrutura, em algumas situações, em alguns casos, a alegria foi tão grande, foi tão profunda, que as pessoas saíram como que voando. Depois daquele momento de entrega a Jesus, porque não tinha nem palavras para expressar a alegria de ter tomado dessa água. Amém? Os crentes sabem do que eu estou falando. E se alguém me ouve e não teve essa experiência, hoje é noite de beber da água da salvação. E de beber dessa forma, que você sai assim, feliz, com uma alegria indescritível, inigualável, incomparável. Preciso ir à fonte. Ela está muito perto, muito mais perto do que às vezes a gente imagina, e mesmo assim, devo me decidir, devo me movimentar e devo ir a ela. Esse é o primeiro passo. Um segundo passo para provar dessa água e dessa alegria é também tão natural, tão simples, mas mesmo assim vale a pena ressaltar. É tirar a água. Notem bem a expressão que está aqui. Palavras são mais do que simples palavras, né? Palavras demonstram atitudes. Palavras, com elas nós nos comunicamos, expressamos nossos sentimentos, né? Expressamos a nossa alma e definimos atitudes. Palavras são muito fortes, muito significativas. Olha o que o texto diz. Com alegria
tirareis água da fonte. E aí, eu me lembro, tempo de menino, e até mais tarde já como adulto no interior, eu me lembro que naquela época, quando ainda não tínhamos água encanada em casa, normalmente quase todas as casas, ou pelo menos na vizinhança, tinham o quê? Um poço. E literalmente acontecia isso, né? As pessoas iam com um balde na mão, né, irmã Maria? Imagina que você fez isso. Eu fiz isso. Ia lá fazer o quê, irmão Oswaldo? Com um balde na mão. Tirar a água. Normalmente se usava uma corda, se o poço era muito fundo. E um pouquinho mais tarde, já um pouco mais modernamente, havia um rolo sobre a boca do poço. E também tinha uma... Ah, vocês estão bem por dentro, né? Imagino que passaram por isso. Tinha uma manivela e a mulher, o homem, quem fosse lá buscar, tirar água, movimentava a manivela e tirava a água do poço. E exatamente isso, literalmente isso. A água estava lá, o poço estava lá, você tinha que ir lá, mas ainda tinha que fazer a mesma coisa, tirar a água. Puxar a água. Alguém ainda é daquele tempo? É, bastante gente, eu também. Quantas vezes tirei água do poço? E minha esposa, ainda bem jovem, quase praticamente se estragou a sua coluna por causa disso. E a irmã Maria, está se lembrando bem, também depois tinha a tal da bomba, né? E com isso a gente puxava a água, tirava, já era um pouquinho mais moderno. Tirava. Meus amigos, meus irmãos, é preciso tirar a água do poço. A água da vida, a fonte da água da vida está à nossa disposição. Mas mesmo assim nós temos que ir lá tirar a água. Isso requer pelo menos algum esforço. Existe uma discussão, e todos os professores da Bíblia, teólogos, professores de seminário sabem disso. Existe uma discussão que não termina. Uma discussão que vem desde o quarto século, desde Santo Agostinho. E sabe qual é a discussão? Em palavras simples, é essa. O homem tem que fazer alguma coisa para a sua salvação ou não precisa fazer nada? E é uma discussão que não terminou. Os professores da Bíblia, das mais diferentes denominações evangélicas, não são unânimes. Uma discussão que não parou ainda. Afinal de contas, o homem precisa fazer alguma coisa ou é tudo sem nenhum esforço? A Bíblia não deixa nenhuma dúvida quanto a isso. A iniciativa é de Deus. Se Ele não fizer nada feito, o homem não paga a sua salvação, não compra a sua salvação, e não é por esforço próprio, em princípio, que o homem será salvo. E mesmo assim, esse é o outro lado da moeda, você precisa fazer alguma coisa. Aliás, não sou eu quem o diz. Jesus mesmo disse: esforçai-vos por entrar pela porta. É tudo de graça, a fonte existe, a iniciativa é de Deus, o homem nunca poderia ter chegado a tanto, e mesmo assim, Deus quer ver, literalmente ver, o teu esforço, no sentido, não de fabricar a tua salvação, e nem de fabricar a água, mas no sentido de tu te moveres em direção a Ele, e aceitares. O problema reside também nessa questão, que muitas pessoas não querem levantar um dedinho para depois receber tudo de graça que Deus já preparou para que todos os homens sejam abençoados com a alegria da fonte da salvação. Amém? Porque, meus amigos, como disse um grande pregador do tempo do nazismo, e até foi vítima do nazismo,
o Bonhoeffer, ele disse e cunhou uma frase célebre. Ele disse e ficou registrado para toda a história: a graça é de graça, mas não existe graça barata. Que frase, né? A graça é de graça, mas não existe graça barata. A graça que nos é oferecida de graça custou o sacrifício do próprio Filho de Deus. E a graça que nos é oferecida de graça sem pagamento, todavia, exige uma decisão minha. Amém? Exige uma atitude minha. Não posso pagá-la, nunca vou poder pagar essa graça da alegria da salvação, e mesmo assim, preciso me movimentar o meu coração. Preciso que a minha mente e meu coração sejam movidos, isso também é uma obra do Espírito Santo na minha vida, na tua vida, para que eu aceite o que Deus já fez para mim e me oferece de graça. Amém? A fonte da água da salvação está aí, mas eu preciso ir lá tirar e levar, por assim dizer, em linguagem metafórica, simbólica e todavia muito real, e levar o meu pote. Se eu não levar o meu pote, e não levar o meu balde, e meu pote e meu balde aqui, é o meu coração. Se eu não pegar o meu pote, se eu não pegar o meu balde, e não for lá, morro de sede na frente da fonte da água e da alegria de Deus. Como vocês percebem, como eu muitas vezes digo, meu coração está cheio de coisas boas. Isso é tema para a gente passar uma noite inteira lendo e meditando. Quero agora mencionar rapidamente um terceiro passo. Falei sobre ir à fonte, falei sobre tirar a água. Existe um terceiro passo para quem quiser experimentar a alegria de tirar e receber a água da salvação. Tão simples, como sempre tudo é muito simples e às vezes tão difícil. O terceiro passo é simplesmente beber. Mas como assim, pastor? Alguém me perguntaria. Pode alguém buscar água e não tomá-la? Esperem um pouquinho, não respondo ainda. Eu faço a pergunta de novo. Pode alguém ir buscar água, ir à fonte e não tomar a água? Claro que pode. Especialmente no caso de eu ir buscar água, não para mim, mas para o outro. Eu estava refletindo uns bons, longos minutos sobre isso e fiquei impressionado, eu mesmo, com o que eu estava recebendo para a minha mente e o meu coração ao meditar sobre isso. Que coisa incrível, né? É impressionante. Eu posso tirar a água, eu posso ir à fonte, posso estar com o balde d'água na mão, mas posso não beber. Por isso o terceiro passo é imprescindível para realmente provar e experimentar essa alegria dessa água da vida, como também, inclusive, para provar a água deste mundo, que eu preciso tanto e você também, preciso beber. E beber muito, como acabamos de dizer, e como a medicina está sempre recomendando, tome bastante água. Em tempos de verão, 2 litros por dia, muita água. Uma vez que o nosso corpo é composto de mais ou menos 70% de água. E a médica está aí para nos ensinar isso. Mas que coisa tremenda! Posso buscar água para os outros, mas eu mesmo não bebo. Será que isso pode ser traduzido em atitudes práticas e compreensíveis? Sim. Pasmem, mas é verdade. Há pessoas, inclusive pais, que levam as suas crianças para o culto, para a hora do culto e do ensino da palavra, que levam a própria esposa para essa reunião, mas eles mesmos não vêm. Fantasia do pregador ou é verdade? Há pessoas que inclusive dizem para os outros, é bom. Numa experiência pastoral que basta 50 anos, a gente já tem feito
Conhece todas essas coisas. Há pessoas que dizem com todas as letras de boca cheia, sem dúvida, a igreja, o melhor lugar, é lá que eu quero que meus filhos realmente cresçam. Sim, eu quero que eles vão lá. Também quero que a minha esposa vá. Pode ser o contrário, né? Mas eles mesmos não vão. Dizem de boca cheia, e é verdade, é o melhor lugar. É lá que as crianças devem ser educadas. Que bom que existe uma igreja. Mas eles mesmos? Conhecem a água, estão bem pertinho da fonte, mas não bebem. Por que será? Bem, eu quero dizer antes de encerrar que existem aqui outras questões. Existem realmente, vamos dizer assim, em linguagem figurada, mas muito real, existem bebidas substitutivas. Não existem? Existem comidas substitutivas. Existem prazeres substitutivos. Existem fontes substitutivas que não são fontes. Só existe uma fonte, meus amigos. O resto é cisterna. E qual é a diferença entre cisterna e fonte? Não precisa ser cientista saber isso. Qual é a diferença fundamental entre cisterna e fonte? Fonte jorra. Fonte, como nós podemos dizer, é água viva. É água corrente. E normalmente é água boa, pura. Cisterna é um reservatório. Pode inclusive estar contaminado. E precisa tomar muito cuidado com os reservatórios. Inclusive com esses que estão nos recomendando que façamos, porque pode virar realmente, não é, um recipiente de muita coisa ruim, de muitos micróbios, micro-organismos, para inclusive afetar a nossa saúde. Eu repito, por ser uma coisa por demais séria e importante, há coisas substitutivas. Se alguém não quer a verdadeira fonte, se alguém não quer a verdadeira alegria e o verdadeiro prazer, essa pessoa procura um substitutivo. Que de certo modo, e por um tempo, e aparentemente até parece que substitui. Nunca substitui. Nenhum prazer mundano. Não estou me referindo aos prazeres lícitos e inclusive, digamos assim, criados pelo próprio Deus. Existem prazeres lícitos. Mesmo a questão sexual, né? Eu falo isso hoje abertamente porque, felizmente, agora podemos falar assim, doutora Marisa. Né? Antigamente era um tabu falar uma coisa dessa num culto. Hoje se fala e deve se falar. Existem prazeres lícitos. O próprio prazer sexual. Não foi o diabo que inventou o prazer sexual. Foi Deus, o nosso Criador. Só que deve ser na fonte certa. Amém? No lugar certo. No tempo certo. Mas existe muito prazer em várias áreas da vida que não são bons. É prazer passageiro, mundano e até mesmo satânico. O prazer do jogo, que é um vício, né? O prazer da bebida, que é um vício. Que prazer é esse? Os que bebem, os que jogam dizem que é um prazer. Não consegue se livrar disso. E de certo modo é um prazer, mas é um prazer doentio. É um prazer muito perigoso. É um prazer que desmantela a própria vida e às vezes uma família inteira. Estou falando fantasia? Todos nós sabemos que isso é verdade. Então é muito perigoso fazer esses substitutivos. E é o que o pessoal faz. Pretendem substituir coisas que não podem ser substituídas. Nenhum prazer, nenhuma alegria mundana pode substituir a verdadeira alegria da salvação. E aqui nós temos como igreja, como crentes, um grande desafio. Claro que muitas pessoas dizem assim, pastor, isso é fanatismo, isso é preconceito. Não é nada disso. Isso que a palavra de Deus ensina, isso é o evangelho, o puro evangelho. Quem conhece o verdadeiro prazer e a verdadeira alegria da salvação, não precisa desses outros prazeres. Não estou dizendo com isso para não
que eu não disse? Não estou dizendo com isso que um crente não pode brincar. Claro que pode. Nós sabemos muito bem da importância da atividade lúdica, se diz isso em linguagem de professor, né? Atividade lúdica, ou seja, a brincadeira. As crianças precisam brincar. Só a criança? Os adultos precisam brincar? Vocês vão ver que na terceira idade se faz brincadeiras? Desde que sejam brincadeiras bonitas, agradáveis, né? Não sejam maldosas. Faz parte da vida, faz parte dessa alegria da vida. A dimensão, a atividade lúdica, se diz isso, né? As brincadeiras. Uma piada sem maldade, uma piada agradável, não faz mal para ninguém. Eu não sou muito de contar piada, não tenho esse dom. Se é que é dom. Não sei se é dom isso. Me permite dizer aqui abertamente, publicamente, que o pastor Prece, ele já tem mais esse jeito de contar alguma piadinha assim. Uma brincadeira, que eu não tenho muito isso. Até porque eu fui criado num regime na igreja que tinha que ser muito... Não é contar piada. Mas é interessante, certas pessoas têm um jeito de contar as coisas e não é com maldade, alegra todo o povo, o pessoal sai rindo. E às vezes, quem sabe, temos um mal entre nós, que a gente é muito sisudo. Parece que crente não pode rir. Crente não pode rir? Irmãos, crente não pode rir? Pode e deve. Desde que seja um sorrir agradável. Né? Desde que seja um sorrir que de alguma forma espelha e mostra e demonstra para o exterior algo de bom que nós temos. Amém? Às vezes somos sisudos demais. Queremos ser muito sérios, muito religiosos. E acabamos passando uma ideia de que nós somos o pessoal mais triste do mundo. O crente é a pessoa mais alegre do mundo. Posso ouvir um amém? Não estou bem convencido com esse amém de vocês, não. Mas como eu conheço aqui o meu rebanho, nosso rebanho, meus amigos, o crente devia ser a pessoa mais alegre do mundo. E diz o autor sacro Tiago, se alguém está alegre, cante. Por que a igreja evangélica, especialmente, é uma igreja cantante? Por que nós gostamos tanto de cantar? Cantamos até em momentos de luto, até na cerimônia fúnebre, cantamos, e alguns até se escandalizam. Por que vocês cantam? Nós cantamos porque crente tem a alegria da salvação. E mesmo numa cerimônia fúnebre de crentes, cantamos porque nós sabemos que não está nada perdido, pelo contrário, em Jesus e com Deus está tudo ganho para a eternidade. Preciso encerrar, e ao fazê-lo, quero mais uma vez dizer a mim e a todos nós, cuidado com essas substituições. Quando nós queremos substituir aquilo que é insubstituível, nos damos mal. E aí, meus amigos, não temos a verdadeira alegria, porque também não temos a boa e pura água. A verdadeira alegria e a boa e pura água, só na fonte da salvação. Concluindo, não o tema, mas esta mensagem para hoje. Concluindo essa mensagem, e cheios de gratidão ao Senhor, pela fonte verdadeira, né, que Ele coloca diante de nós, que é Ele mesmo, está à nossa disposição. Nós devíamos nos perguntar, cada um para si mesmo. Primeiro, tenho eu, pessoalmente, buscado e experimentado a verdadeira alegria que procede da bênção da salvação? Porque a bênção da salvação traz uma alegria incomparável. Nesse sentido, nenhum crente vai viver sempre triste. Tristezas existem, faz parte inclusive da vida cristã, porque estamos num mundo de lágrimas e de dor. Mas a diferença é essa, que no meio de um mundo de lágrimas e de dores, ainda o crente diz assim, graças te dou, meu Senhor, que Tu és a minha alegria, porque Tu és a minha salvação. Isso é palavra de crente. Isso é profissão de fé. Porque o incrédulo não fala assim. O incrédulo, na hora da dor,
da doença e tudo mais, ele não só lamenta, como chega até ponto, às vezes, de blasfemar. Mas o crente ainda assim diz: obrigado, Senhor, porque Tu és a minha alegria. E Tu és a fonte da minha alegria. E a segunda questão para encerrar é essa. Diante das ofertas alternativas, eu citei apenas algumas rapidamente, diante de tantas ofertas alternativas, elas existem, estão aí à minha frente. Alternativas do mundo sem Deus, de um mundo incrédulo, que precisa de todas essas fusarcas e tudo mais para se sentirem felizes e alegres. Diante dessas alternativas, pergunto eu para mim, e pergunte você para você mesmo: será que nós temos conseguido, temos procurado fazer a escolha certa? Cada dia de novo. Cada dia de novo. Amanhã, segunda-feira. E não só na época de carnaval, mas durante todo o restante do ano. Será que eu tenho conseguido e vou conseguir cada dia, meus amigos e irmãos, fazer a escolha certa e nunca substituir Deus e a sua fonte por outras coisas, pelas cisternas deste mundo e pelas babuzeiras deste mundo, e ficar sempre bebendo, tomando da água da vida e assim podendo levar uma vida realmente alegre, abençoada, feliz. E tão abençoado e tão feliz que acaba eu podendo também abençoar outros. Porque de repente alguém muito sedento, faminto e sedento, morrendo de sede, e eu falo aqui espiritualmente, esperneando por causa dos problemas da vida e sufocado com uma corda no pescoço, literalmente, chega perto de você, que é crente, cheio dessa bênção de Deus, cheio dessa fonte da água, da água da vida, e percebe que diferença. E aí você então também dá eu digo assim, um copo dessa água, e você salva uma vida. E o céu se enche de alegria. E você mesmo percebe como é bom não somente receber, tirar essa água, beber dela, mas também dar um pouquinho para o outro. Talvez amanhã, segunda-feira, alguém vai precisar disso. E Deus pode te usar para você dar, digamos assim, para encerrar, um copinho dessa água boa para alguém que está numa necessidade tremenda, numa sede tremenda, quase morrendo, literalmente morrendo, mas pode ser salvo. E vós, com alegria, tirareis água da fonte da salvação. Ela jorra, e vai jorrar até o final dos tempos, até a volta de Cristo. Posso ouvir um amém? Vamos ficar em pé um minutinho. Eu tenho uma forte impressão que Deus deixou claro para nós essa noite, que essa fonte existe, que ela está à nossa disposição, mas que há alguma coisa que cada um de nós tem que fazer. E vale a pena pagar esse pequeno preço, porque o verdadeiro preço o Senhor mesmo pagou. Você já bebeu dessa água da vida? E essa água está ainda jorrando na sua vida? Eu queria que nós tivéssemos hoje, neste momento, toda a liberdade e ficássemos totalmente desinibidos, quer dizer, uma palavra mais gaúcha e mais conhecida, que nós ficássemos totalmente desembaraçados e não ficássemos acanhados para dizer hoje aqui na presença de Deus: Senhor, eu preciso e eu quero mais dessa alegria da salvação. Eu não quero levar uma vida triste, mas uma vida cheia de alegria na Tua presença. E também quero mais, Senhor. Eu quero distribuir pelo menos um pouquinho dessa água para tantas pessoas que estão na miséria, gente, que estão profundamente necessitadas. Por isso, o pastor Marcos já vai chegar para cá, eu queria convidar, perguntar, porque não é goela abaixo, como ouvimos,
se alguém nessa noite, independentemente se você já é um cristão ou não, se você quer chegar aqui à frente para dizer: meu Deus, não me deixes perder desta água, me ajuda que eu esteja sempre bebendo dessa água, e me ajuda que eu possa dar, quem sabe, pelo menos um copinho dessa água para outras pessoas. O mundo precisa disso. E é para isso que a igreja está aqui neste mundo. Se você percebe e sente que isso é para você, e que isso falou com você, pode deixar seu lugar e chegar aqui à frente. E nós vamos orar juntos. Tudo mais não é o homem pregador que faz. Nós sabemos disso. Tudo mais é o Espírito Santo que faz na nossa vida. Nenhum pregador convence ninguém, nenhum pregador converte ninguém, isso é obra do Espírito Santo. Que bom que é assim, né, pastor Marcos? Glórias ao nome do Senhor, porque aí a glória é dele. Mas se você percebe que a palavra hoje falou com você, se essa palavra tocou o seu coração, se você tem um desejo profundo: meu Deus, eu tenho andado também com algumas tristezas na minha vida, está difícil, venha para a fonte, que não é o pastor Lima nem o pastor Marcos. A fonte é o Senhor. Se você percebe que está mais do que na hora de você também dar um copinho dessa água para alguém, meu irmão, venha pedir a Deus que te ajude e te fortaleça. Você já bebeu? Você sabe do que se trata? Você sabe da importância disso? Então Deus também quer te usar, te abençoar, para você ser um distribuidor da água da vida. Quem sabe nessa semana, Deus vai poder te usar. Eu também quero que Deus me use de alguma forma, e use todos os meus irmãos, membros da igreja, porque é assim que as pessoas vão experimentar o poder, né, e a graça de Deus. A fonte está jorrando, irmão Jorge? Ela está jorrando e não parou ainda. O problema é nosso, é do nosso lado, não é do lado de Deus. Vamos orar. Vamos falar com Deus um minutinho. Vamos orar. Irmão João, nosso diácono, o pastor Hugo Presser, venham aqui para nós orarmos juntos, uns pelos outros aqui, orar por essas pessoas. E se mais alguém ainda perceber, sentir que precisa vir aqui, porque precisa receber este reforço do Senhor, precisa receber essa autoridade espiritual para também ser um distribuidor da água da vida, como eu usei essa expressão, pode vir ainda, tem tempo. Quem sabe nessa semana de tanta folia ainda, porque o carnaval no Brasil vai longe, né? Inclusive em alguns estados como a Bahia, né? Ainda dura mais algumas semanas. No meio de tudo isso, dessa pulação, quem sabe nós vamos ter algo muito melhor para oferecer às pessoas, em nome de Jesus e para Jesus. Oremos, irmãos. Oremos com muita devoção, oremos com muita humildade, oremos com muita consciência de que aqui temos uma necessidade tremenda. Pode faltar água potável, isso já é muito ruim. Mas não pode faltar a fonte da água da vida. Em nome de Jesus, Senhor, estamos emocionados com a Tua palavra. Nós estamos emocionados porque a fonte existe. A fonte está à nossa disposição, mas muita gente está morrendo de sede. Senhor, capacita-nos para sermos aqueles que vão distribuir da água da vida. Obrigado por cada irmão e irmã que já está fazendo isso. Que já teve a oportunidade de levar um copinho dessa água para alguma outra pessoa. Que coisa boa. Que atitude linda e abençoada. Oh, Senhor, capacita a Tua igreja, capacita o Teu povo. Senhor, ajuda-nos a entendermos que de fato é muito importante experimentar essa água da vida e depois distribuí-la. Oferecer aos outros. Tanta gente morrendo de sede. Mas nós temos a fonte. Ajuda-nos e prepara-nos para sermos Teus bons auxiliares, Senhor. E proclamarmos essas verdades maravilhosas
que é possível tirar com alegria águas da fonte da salvação. E assim te louvamos, porque enquanto vamos fazendo isso, anunciando a tua palavra e conclamando e convidando as pessoas, tu mesmo, pelo teu bom Espírito Santo, vais trabalhando e fazendo tudo aquilo que o melhor pregador do mundo não sabe e não consegue fazer, porque a obra não é do homem, é a tua obra, Senhor. E o louvor, e a honra, e a glória pertencem a ti, pois és tu, Senhor, que fazes todas essas coisas maravilhosas, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. E antes que o pastor Marcos cante conosco ainda alguma coisa, ele vai cantar, tenho certeza. Me permite, pastor Marcos, cantar com todos vocês, podem voltar para os seus lugares, um corinho que nós às vezes cantamos aqui já faz tempo, eu chamo isso o velho baú. E veio lá da Bahia, mas é que agora, mas fique em pé se for possível, e cantem o antigo corinho lá da Bahia, que calha, como diz o português, muito bem com essa mensagem de hoje. Diz assim: a fonte da vida jorrando água está, a água da vida que pode saciar quem dela beber. E a gente desce até o fundo do poço, engrossa a voz. Quem dela beber jamais sede terá, a fonte da vida jorrando água está. Gostaram? Quem vai dizer que não gostou, né? Então agora foi só ensaio. Vamos de novo. A fonte da vida jorrando água está, a água da vida que pode saciar quem dela beber. Engrossa a voz, faz um biquinho para engrossar a voz e desce até o fundo do poço, mas desce rápido para não se afogar. Quem dela beber jamais sede terá, a fonte da vida jorrando água está. Agora a última vez, agora para valer, está gravando. A fonte da vida jorrando água está, a água da vida que pode saciar quem dela beber jamais sede terá, a fonte da vida jorrando água está. E ela está jorrando. Pode sentar. Pastor Lima tem bom humor, viu só? Ele não é muito sério, não. Graças a Deus. Essa é a alegria de Jesus, né? A alegria que Jesus nos dá. Amém? A gente vai cantar mais um louvor a Deus, então, com vocês. Quem está contente, cante louvores, né? Obrigado. E com este louvor você pode espontaneamente servir ao Senhor com a tua oferta de amor, oferta voluntária. Sentados mesmo a gente pode cantar. Eu gosto muito dessa canção que eu sei que vocês gostam também. Vivo feliz, pois sou de Jesus. 375. 375. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus
ecos da excelsa graça de Deus. Cante, canta minha. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Amém. Glória a Deus. Terça-feira nós teremos o nosso culto de estudo bíblico aqui na igreja, às 20 horas. Como é feriado, né? Então vai estar muita gente chegando, então 19 horas e 30 minutos, que é o nosso horário, ok? Tá? A gente vai estar aqui, estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, então esteja presente. Quinta-feira temos um momento de oração às 19 horas, e depois o culto dos nossos jovens, e no domingo, às 9h30 da manhã, escola dominical, e à noite o culto de louvor e gratidão a Deus. Amém? Que Deus te dê uma boa semana, um bom feriado, um bom descanso, que estejamos orando a Deus uns pelos outros. A gente vai ficar em pé para agradecer ao Senhor, aos nossos visitantes em especial. Muito obrigado por tua presença, que o Senhor te leve em paz e segurança. Irmão João Pombo, passe aqui, faça uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelos momentos felizes que passamos na Tua casa de oração, pela palavra, Senhor, que nos foi transmitida. E agora, Senhor, pedimos que nos despeça na Tua paz maravilhosa e que essa alegria maravilhosa da Tua salvação, ó Pai Santo e maravilhoso, seja uma constante nas nossas vidas durante toda essa próxima semana. Nós te pedimos, nós te agradecemos, no nome santo e maravilhoso de Jesus. Amém.